Olá, tudo bem? Então, eu estou agora apresentando essa aula aqui para mostrar exatamente aqui, ó, que novidade, como a gente vai distinguir os padrões de crescimento e tamanho normais e anormais em gestações únicas e gemelares. Isso aqui é um treinamento básico da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, a ISUOB. Essa é uma aula que foi disponibilizada para nós, profissionais da área de ultrassonografia, e que eu queria repassar para vocês, profissionais da área de saúde especificamente, ou alguma paciente, cliente que esteja com esses conhecimentos mais avançados e que precisem dessa informação. O objetivo desta aula é que você compreenda, né, que seja capaz de usar a ultrassonografia para distinguir entre padrões de tamanho e crescimento normais e anormais em gestações únicas e gemelares. As perguntas-chave dessa aula. Quais as condições maternas estão mais frequentemente associadas a padrões de crescimento fetais anormais? 2. Quais medidas devem ser obtidas para avaliar corretamente o crescimento fetal? 3. Quais são as características ultrassonográficas típicas de um crescimento fetal insuficiente? 4. Quais são as características ultrassonográficas típicas de crescimento fetal macrossômico? 5. Como se avalia o crescimento fetal em gestação gemelar? Então, nós temos aqui dois parâmetros, né? A macrossomia, que é um bebê com macrossomia fetal, e a restrição de crescimento intrauterino, que é esse bebê do lado. Na verdade, se considerarmos que ambos são gemelares, nós teremos aqui uma provável síndrome do transfusor transfundido. Existe uma diferença enorme entre os dois. Por outro lado, se nós avaliarmos, por exemplo, que esses bebês são normais, esses dois provavelmente são macrossômicos, ou se só esse for normal, esse será macrossômico, e se esse aqui for normal, que é inclusive o mais provável, esse aqui é o bebê com restrição do crescimento intrauterino. Mas como é que a gente avalia isso? Através de curva, até um trabalho que foi publicado no Lancet em 2014, e tem curvas específicas para meninos e meninas, a partir do percentil entre 10 e 90, e depois entre o percentil 3 e 97. Então, jogou a idade gestacional, coloca o peso estimado, se der esse peso, é um bebê com um baixo peso aí na gestação. É uma preocupação do crescimento fetal, até de uma das maiores, umas revistas mais conhecidas aí no mundo todo, como os primeiros 9 meses são importantes para o resto da nossa vida. Como é que a gente vai detectar esse crescimento anormal? A gente vai realizar uma avaliação clínica a partir de fatores de risco maternos e, principalmente, a medida do fundo uterino. Pela ultrassonografia, a biometria, principalmente pela circunferência cefálica e circunferência abdominal, vai nos ajudar a predizer o padrão de crescimento do bebê. A estimativa do peso fetal com mais 2 parâmetros, além da circunferência cefálica e abdominal, o diâmetro biparietal e o comprimento do fêmur. E, por fim, a avaliação do líquido amniótico por ILA, ou a medida do maior bolsão vertical. Em relação ao peso fetal estimado, o ultrassom ele é superior à estimativa clínica antes das 37 semanas. A estimativa clínica ela tem acurácia similar à do ultrassom no termo. 80% dos pesos fetais estimados estão dentro de 10% dos pesos ao nascer. O restante está dentro de 20% dos pesos ao nascer. Pelo headlock, o peso fetal estimado ele é calculado pelo CC, circunferência cefálica abdominal, e pelo comprimento do fêmur. E, recentemente, o Intergrau determinou padrões de pesos fetais estimados. É bem recente esse artigo aqui de 2017.
Então, aqui a gente vai ter a curva para cada medida ultrassonográfica e a gente vai ter os padrões aqui de cada idade gestacional, de acordo com esse projeto Intergrau. Este estudo ele fornece tabelas de crescimento fetal da OMS para o peso fetal estimado e medidas biométricas ultrassonográficas comuns e mostra a variação entre diferentes partes do mundo. Ele é um estudo multicêntrico. E aqui, ó, as 3 medidas principais, a da cabeça, onde a gente mede o diâmetro biparietal e a circunferência cefálica, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Quanto maior o Hadlock 3 é uma das formas mais confiáveis e quanto maior que 3 quilos, a porcentagem de erro aumenta. Aqui as diversas tabelas, de acordo com os diversos autores que trabalharam com o peso fetal estimado. Né? Existe uma ampla variação. E não existe consenso internacional. O ideal é utilizar tabelas locais. Qual a diferença entre pequeno para a idade gestacional e restrição do crescimento intrauterino? Em primeiro lugar, o mais frequente é você ter bebês pequenos para a idade gestacional. O problema é que um percentual desses bebês pequenos para a idade gestacional, eles apresentam restrição de crescimento intrauterino. E aí o cuidado ele deve ser muito maior nesses casos. Fetos pigs, eles são menores em tamanho do que o normal para a idade gestacional. Geralmente é um pouco menor do que o percentil 10 e são constitucionalmente pequenos. Os bebês com restrição do crescimento intrauterino, eles se referem ao crescimento insuficiente de um feto e está associado a desfechos adversos. Muitas vezes é difícil de se diferenciar porque existe essa zona aqui de sobreposição, de interseção. Mas existem algumas particularidades entre cada um dos dois. Como a gente distinguir? Em primeiro lugar, datação correta. É fundamental que a gestante tenha certeza da sua idade gestacional em semanas e dias. Porque um dia a mais, uma semana a mais ou a menos, vai fazer diferença no cálculo do percentil da idade gestacional. O uso correto das medidas por ultrassonografista experiente também é de suma importância. Ferramentas corretas para avaliar a biometria e manejo apropriado da situação clínica. Bebês com tendência à restrição do crescimento precisam ser as suas mães suplementadas de uma maneira diferente. A nutrição também, bem como os bebês com aumento, né, com macrosomia do peso fetal estimado, necessitam um maior controle nas gestantes com diabetes gestacional. Como é que a gente diferencia pequenos para a idade gestacional e restrição do crescimento intrauterino? Vamos lá. Além das medidas biométricas, a gente vai associar ao Doppler. Doppler de quem? De 4 vasos principais. Das artérias uterinas, e aí direita e esquerda, das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso. Normalmente, existe uma sequência de alterações que começam desde as artérias uterinas, passando para as artérias umbilicais, como também depois passando para a artéria cerebral média e, por fim, a alteração do ducto venoso, que representa um sofrimento fetal. Muitas vezes, quando você tem um aumento do índice de pulsatilidade das artérias uterinas já no primeiro trimestre e no segundo trimestre, é possível predizer o risco de restrição de crescimento intrauterino e aí já é preconizada a utilização de anti-inflamatório não esteroidal, né, o ácido acetil salicílico, para realmente melhorar o fluxo nessa placenta. De maneira que, muitas vezes, quando você tem alteração no Doppler, esse feto realmente deixa de ser PIG e passa a ser restrição do crescimento intrauterino. Vamos lá. PIG, ele está entre o percentil 3 e 10, com estudos de Doppler normais, umbilical, uterino e cerebral médio. O restrito, ele está abaixo do percentil 3 e abaixo do percentil 10, se tiver alterações anormais ao Doppler, artéria umbilical, uterina ou cerebral média. A detecção ultrassonográfica de restrição do crescimento intrauterino, ela é dada a partir de estimativas seriadas do peso, que é superior
há estimativas únicas na predição da restrição do crescimento. Ou seja, se eu tenho várias aferições, como é o meu caso no consultório, que eu realizo em boa parte das minhas clientes a avaliação ultrassonográfica e as ultrassonografias, eu tenho noção de como que está o padrão de crescimento desse bebê. As medidas elas são repetidas a cada 2 ou 3 semanas. De maneira clássica, nós utilizamos 2 semanas como o melhor parâmetro mínimo para avaliação do crescimento fetal. E ultrassom de rotina após 24 semanas em gestações de baixo risco não melhora o desfecho perinatal. Essa informação que a gente dá em nível de saúde pública, mas que para os casos personalizados, esse acompanhamento, ele literalmente ele é diferenciado. Quando a gente fala de fatores de risco para a restrição de crescimento intrauterino, a gente divide em fatores fetais, placentários, externos e maternos. Começando com fatores maternos, o principal ele é o idiopático, alguma doença crônica que leva a inflamação crônica, pode levar à restrição de crescimento intrauterino, implantação anormal, como acontece na pré-eclâmpsia, HELP síndrome, restrição de crescimento uterino por síndrome do corpo de fosfolípide, trombofilia, são causas de restrição do crescimento intrauterino, causas maternas. Como causas externas, tabagismo, infecção e psicossocial. Aqui, no Nordeste, nós tivemos a infecção, no Brasil, na verdade, né? Mas principalmente no Nordeste, nós tivemos aqui a epidemia de Zika, levando à microcefalia, e muitas vezes os bebês eles tinham restrição de crescimento. O tabagismo a gente já sabe que causa, e até o estresse, né? Aumento do cortisol, ou até a depressão depois desse aumento pode levar a alterações no padrão do crescimento fetal. Fatores placentários, desde mosaicismos na placentas até anomalias uterinas e inserção velamentosa do cordão, pode levar à restrição do crescimento intrauterino. No caso do feto, anomalias cromossômicas, síndromes genéticas e defeitos congênitos isolados podem levar à restrição do crescimento intrauterino. Nesses casos, muitas vezes é interessante a realização do cariótipo. Hoje a gente já tem o teste, né, de pré-natal não invasivo, que é o MIT, onde a gente tem com grande assertividade o padrão do cariótipo aí fetal a partir do sangue materno. Em relação à circulação uterina, a gente sabe que a gente tem as ondas de invasões trofoblásticas que ocorrem na gravidez normal. Então, os vasos, eles realmente, a placenta, ela altera a vascularização aqui nas artérias uterinas à medida que se aumenta a idade gestacional. Numa gravidez normal, você vai ter um padrão de vascularização, enquanto que na pré-eclâmpsia esse padrão vai estar bem diferente. Muitas vezes, nos casos das pacientes no Doppler, você tem um padrão de baixa resistência e pulsatilidade, representados por esse sonograma, enquanto que na pré-eclâmpsia você vai ter um padrão de alta resistência e pulsatilidade, inclusive com algumas incisuras protodiastólicas, que é essa ondinha aqui que a gente chama. Então, vamos lá. Vamos diferenciar o que é a restrição do crescimento precoce, facílimo, abaixo de 32 semanas, e a restrição tardia, acima de 32 semanas. A precoce é fácil de diagnosticar e é difícil de tratar. Os bebês que são, né, bem restritos, né? E a tardia, ela é difícil de diagnosticar e é fácil de tratar, porque como já está na idade gestacional, apesar da prematuridade mais avançada, é um bebê que muitas vezes resiste mais. Vamos lá. Escolha do momento de parto de fetos com restrição do crescimento precoce. A gente vai ter o desenvolvimento cerebral fetal, ele modifica com 12, com 20, com 30 semanas. Olha o padrão da modificação. E com 38, aí sim você tem, né, um padrão bem adequado. O grande problema é que quando você aumenta a idade gestacional, né, você vai ter uma menor ocorrência de doença neurológica. Só que chega uma hora que você também aumenta o risco de morte perinatal quando você aumenta muito mais nesses casos. E muitas vezes a gente não tem
total segurança para chegar até, por exemplo, a véspera de uma possível alteração no Doppler. O bom senso, existe uma janela cinzenta onde a tomada de decisões em obstetrícia ela é fundamental. Mas, de maneira prática, como é que a gente vai fazer? Se a restrição é precoce, individualize, considere as complicações durante a gravidez, realize exames clínicos e o Doppler da artéria umbilical e do duplo venoso, além da cardiotocografia. Se é tardia, considerar também IP na artéria cerebral média em relação ao cérebro placentário. A relação cérebro-placentária deve ser maior que 1, indução com 37 a 38 semanas do parto induz o risco de desfecho adverso. E a macrosomia? Bom, conceito de macrosomia, bebê acima de 4 quilos, né, e acima do percentil 90, de acordo com a idade gestacional. Outro critério, que é uma prevalência menor, essa prevalência acima de 4 quilos é 7%, enquanto que de 1,3 a 1,5% são os bebês que nascem com 4,5 quilos no termo, ou seja, de 37 a 42 semanas. E dependendo da idade gestacional, é aquele feto que nasce, bebê que nasce acima do percentil 97. Vários fatores de risco: diabetes materno, diabetes gestacional, obesidade, história familiar e alguns síndromes genéticas. Riscos para mães: risco de parto de emergência, de parto cesariano, no caso, de parto instrumentalizado, de distócia de ombro e desfecho perinatal importante, traumatismo do canal de parto, lesão vesical, perineal e esfincteriana, e risco para a criança: mortalidade, lesão do plexo braquial, lesão de nervo facial, fratura de úmero e clavícula e asfixia do parto. Detecção ultrassonográfica: avaliar fator de risco, ultrassom para peso fetal com 32 a 34 semanas em mulheres com risco, e se acima do percentil 90, repetir a ultrassom com 38 a 39 semanas. E no gemelar, como é que a gente faz? Se for de coriônico, a recomendação é realizar a ultrassonografia a cada 4 semanas, a partir de 20 semanas, e se a diferença do peso fetal foi maior que 20%, a cada 2 semanas. Nos gemelares monocoriônicos, ultrassonografia a cada 2 semanas, a partir de 14 semanas. Realizar a biometria e aferição do líquido amniótico de maneira semelhante, também é nas gestações trigemelares. Pontos chaves da aula: usar o DBP, CCCA e comprimento do fêmur para avaliar peso fetal estimado, esperar 2 semanas entre os exames para avaliar o crescimento do bebê, estar atentos às causas de crescimento fetal reduzido ou aumentado, avaliar padrão de crescimento para monitorizar risco de anomalias associadas. Início e frequência da avaliação de crescimento em gemelares depende da corionicidade. Avaliar líquido e bem-estar fetal durante o exame é fundamental. Então, aqui está os sites, alguns sites importantes aí da ISWOG. O padrão, essa questão do padrão do crescimento, ela é fundamental. Existe uma correlação, inclusive, com a própria alimentação materna e suplementação. Existem nutracêuticos que favorecem no crescimento. Existem também remédios que tanto favorecem como dificultam o crescimento. De maneira geral, uma boa alimentação vai favorecer o crescimento fetal. Não que vai causar macrosomia, mas vai favorecer o crescimento adequado. Eu tenho me surpreendido com os resultados quando a gente associa uma boa suplementação e com uma boa alimentação. No consultório, a gente acaba tendo bem menos casos por conta desta rotina, e principalmente se você associa a melhora dos hábitos com a própria atividade física, o gerenciamento do estresse e do sono. A gente viu nessa aula que esses parâmetros eles também são importantes, estão correlacionados principalmente com a restrição do crescimento intrauterino. De uma forma também diferenciada, eu gosto bastante tanto de praticar a obstetrícia com a medicina fetal. Então, em grande parte das minhas clientes, eu realizo as ultrassonografias dos bebês aí que eu acompanho, o que me dá uma expertise maior, tanto para identificar, né, dado o diagnóstico das alterações no peso dos bebês, ou do bebê, se for gravidez única, como também para tratar de maneira adequada, já que é uma
de gestação que eu acompanho com muito mais detalhe, por realizar não apenas o acompanhamento obstétrico, como também ultrassonográfico. Espero que essa aula tenha servido aí para você tirar mais algumas dúvidas. Essa é uma aula da ISOG, eu apenas transmiti de acordo com os conhecimentos e aquilo que eu acho correto, mas o material é todo da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.